uma importante cidade do estado de Minas Gerais, conhecida como Diamantina, existe um distrito chamado de Curralinho. Aquele lugar já foi palco de encontros de tropeiros que paravam ali para descansar aos seus animais, dar comida a eles, e depois de descansados e alimentados, eles também seguiam suas viagens tranquilamente. Aquele lugar também, Curralinho, também já foi palco de uma pequena febre de garimpo. Muitas pessoas de várias regiões iam até aquele lugar em busca de uma oportunidade de encontrar ouro e mudar suas formas de viver. As pessoas tinham um sonho de se tornarem pessoas ricas, mas o que chama atenção ultimamente são marcas e pneus de carros no terreiro diante de uma casa. O chão está todo riscado pelas marcas e pneus. O que tem causado aquilo? Por que as pessoas têm aproximado daquele lugar? Na região rural de Curralinho, não muito distante do centro daquele espaço, existe uma casa até hoje que as pessoas olham ao redor e ainda conseguem ver aquelas marcas de pneus de carros no terreiro diante daquela casa. Mas por que isso acontece? Ali naquele lugar morava um casal e o homem dizia que era vidente. Ele falava que podia prever o futuro e ajudar as pessoas a mudar de vida. Talvez levado pelo sonho das pessoas em serem ricas. E talvez ele tenha visto essa possibilidade de ganhar dinheiro fazendo adivinhações, porque ele se espelhou no desejo das pessoas em se tornarem ricas, devido à grande procura do garimpo que aconteceu numa época em Curralinho. E as pessoas iam até ele, e muitos acreditando que realmente mudariam de vida, porque ele sugeria muitas mudanças na vida das pessoas, se tornarem famosas. Inclusive, muitas pessoas iam até ele, pessoas da política, e queriam descobrir uma forma de conquistar seguidores, conquistar as pessoas, conquistar eleitores para poderem serem eleitas na próxima eleição. E havia aquelas pessoas que deixavam até mesmo cheques assinados em branco para a pessoa, para o homem, o casal, preencher com o valor que achasse necessário e que eles mereciam, e depois o cheque era depositado em suas contas em algum determinado banco. E para isso, para levar o dinheiro até o banco, havia 2 funcionários, mais 2 homens que talvez fossem contratados daquele casal ou eram parentes deles. O Anísio, que nos enviou esse relato, ele não soube apontar diretamente, certamente, quem eram aqueles 2 homens que ajudavam aquele casal. Na verdade, o Anísio disse que talvez fosse da família, mas não tem certeza. E então, muitos, depois de algum tempo, começaram a descobrir que tudo não passava de uma falcatrua. Era tudo mentira. As pessoas perderam dinheiro ali, e as previsões que eram feitas por aquele homem para o futuro, para a transformação das pessoas, para se tornarem pessoas conhecidas, famosas e ricas, acabavam não acontecendo. Até que um grupo começou a ser formado, um grupo de pessoas que se sentiram lesadas, enganadas por aquele homem adivinho que fazia previsões, e começou a agitar uma forma de ir um grupo, um grande número de pessoas até a casa daquele homem e fazê-lo devolver o dinheiro que ele arrecadou, enganando as pessoas ali. Uma pessoa ficou sabendo desse grupo que estava sendo formado, correu até a casa daquele adivinho, daquele casal, e falou a eles o que estava acontecendo e alertou: é melhor vocês irem embora daqui, vão embora, procure outro lugar, porque tem gente que está formando um grupo e eles estão revoltados, eles acham que foram enganados por vocês. É melhor vocês não ficarem por aqui não, porque vai acontecer alguma coisa ruim nesse lugar. E o pessoal está com muita raiva, muito ódio de terem sido lesados. Pelo menos é o que eles acreditam. Mas o homem falava: não vai acontecer isso não. É que as pessoas querem que aconteça de uma forma imediata as previsões que eu faço. Eu nunca errei minhas previsões, dizia aquele homem, e afirmando ainda que tudo que ele previu aconteceria e que as pessoas tinham
a pressa de que tudo acontecesse rapidamente. Falava num dia, queria que acontecesse no outro. E não é assim. Tem coisas que levam um pouco mais de tempo para acontecer. E aquele homem tinha uma confiança de que realmente tudo o que ele previu na vida das pessoas que passaram por ele aconteceria. Mas não era isso que muitos acreditavam. Se sentiram, como eu disse, enganados, lesados por aquele casal. E queriam de todo jeito rever o seu dinheiro de volta. De uma forma ou de outra, eles queriam pegar tudo o que gastaram ali. Ou era o dinheiro, ou era algum bem que aquela família tinha, eles queriam isso. Aí, certa noite, um grande grupo de pessoas reuniram seus carros e foram até aquela região rural, perto do centro de Curralinho. O homem e a esposa dele viu a movimentação, também os outros 2 homens que moravam com eles, viu os faróis de carro chegando ao longe e ficaram atentos. Desconfiaram, né? Claro que as pessoas revoltadas estavam indo até a casa deles. Então eles decidiram fugir e combinaram, cada um foge para um lado, vamos enganar essas pessoas, vamos correr, vamos ficar escondidos, se não for o que a gente está pensando, a gente volta para casa e ficamos por aqui. E então assim eles fizeram. A mulher acabou sendo presa, ela não conseguiu ir até muito longe, foi um carro da polícia junto com aquelas pessoas, eles chamaram a polícia para ir junto, né, para evitar de algum confronto de mão armada, e a mulher acabou sendo presa, mas não ficou muito tempo na cadeia, não. Ela foi beneficiada de uma forma de fiança. Ela pagou a fiança e no outro dia ela já estava nas ruas. E depois disso a mulher desapareceu. Os 2 homens sumiram do mapa. Ninguém sabe para onde ele foi. O homem que fazia a adivinhação, o que fazia as previsões, ele fugiu lá para o lado da Gruta do Salitro. Devido ao sumiço daquele homem naquela região, várias pessoas acreditam que aquele homem foi abduzido, porque naquela mesma noite algumas pessoas viram, inclusive aquelas pessoas que estavam em seus carros, viram uma grande luz que estava riscando o céu lá na região da Gruta do Salitro, e parece que desceu naquele lugar, parece que pousou naquele lugar. Como o homem, aquele que fazia adivinhações, fugiu para o lado da Gruta do Salitro e depois ele desapareceu, então alguns acreditam que aquele homem foi abduzido por um disco voador ou alguma coisa parecida assim, alguma nave espacial desceu na Gruta do Salitro e pegou aquele homem, porque ele sumiu, desapareceu, ninguém sabe onde ele foi, ninguém teve mais notícia dele. Outras pessoas acreditam que aquela luz que eles viram era apenas uma estrela cadente que passou bem perto da atmosfera terrestre e alguns confundiram, achando que era um disco voador. Outros comentaram também que numa cidade vizinha naquela época tinha um circo daqueles que podiam levar animais em jaulas, e nessa ocasião um leão fugiu do circo e parece que foi naquela região, ali para a Gruta do Salitro, aquela região ali do Curralinho, e muitos acreditam que o homem encontrou com esse leão e o leão faminto, claro, devorou aquele homem. Mas também isso não foi nada afirmado, ninguém tem certeza disso, porque nunca foi encontrado sinais de luta, não foi encontrado ossos humanos nem de animais daquela região, então isso também cai por terra. Mas o homem desapareceu. Ninguém sabe realmente o que aconteceu com ele. Em pouco tempo, as marcas dos pneus dos carros foram diminuindo na frente do terreiro daquela casa. Mas ainda é possível ver algumas marcas por ali de algumas pessoas que voltaram lá na tentativa de encontrar o homem. E alguns que ficam até tarde da noite afirmam que dá para ouvir barulho lá dentro da casa. Pessoas aparentemente conversando, rangidos, porta batendo, janelas abrindo e fechando. E alguns rodeiam a casa com lanternas, olham e verificam que está tudo trancado. Não tem movimentação nenhuma lá dentro. Mas o ruído, o gemido, pode ser ouvido em determinados momentos da noite por algumas pessoas que rodeiam aquela casa. E assim, por esse motivo, muitas pessoas acreditam que realmente o homem passou dessa vida para uma outra e o espírito dele ficou preso ali. E ele ainda continua fazendo consultas para espíritos de pessoas que também já foram embora desse mundo e que voltaram ali para fazer algum acerto com ele. Não fizeram em vida, né, em corpo presente, e estão agora em forma de espírito tratando com aquele homem, fazendo alguma consulta,
ficaram presas, na verdade, naquela casa. Por isso a casa ficou cheia de espíritos das pessoas que frequentavam aquele lugar, inclusive o espírito do homem que fazia adivinhações, que fazia previsões para o futuro. Eu não posso afirmar a veracidade dessa história, mas a pessoa confiou em nós para contarmos aqui no canal Contos do Além. Então cabe a você em acreditar ou não. E acredito que também até eles mesmos, alguns moradores de lá, têm dúvida a respeito disso. Muitos, como disse durante a história, acreditam que o homem foi abduzido. Outros acreditam que o homem foi pego por um leão que fugiu de um circo que estava na região naquela época. Ninguém sabe. O que é certo é que tanto o homem quanto aqueles outros dois que trabalhavam, que moravam com eles também, desapareceram. A história diz que somente a mulher que foi presa, que conseguiu pagar a fiança, no outro dia estava na rua, ela foi embora, ela fugiu dali. Não ia esperar também a revolta do povo, porque não encontrando o homem, provavelmente as pessoas procurariam por aquela mulher, mas ela também sumiu. Mas as pessoas acreditam que ainda continua viva em alguma cidade da região ou foi para um outro estado onde pudesse viver no anonimato.